Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Item 79. Sigamos a paz. Busque a paz e siga. Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Este pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a forma de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Após essa belíssima mensagem, na leitura preliminar, vamos dar sequência no estudo do Evangelho de hoje, com a nossa oração inicial, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos, mentores espirituais deste Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota, por tudo que tem nos concedido, pelas oportunidades de crescimento, pela saúde, enfim, Senhor, por tudo aquilo que nos faz crescer, principalmente aquilo que às vezes não gostamos, né? Os infortúnios, os percalços, mas que são justamente eles que nos colocam no eixo, nos trazem de volta para o caminho do bem, nos fazem enxergar que a felicidade não é deste mundo, mas que aqui nós construímos ela. Deus de amor e de bondade infinita, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo e o pão da alma dai-nos agora e dai-nos sempre. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve e nos ofende. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando sequência ao nosso Evangelho, hoje vamos estudar a parábola do bom samaritano. Essa parábola encontra-se no capítulo 15, o título Fora da Caridade não há salvação, e eu vou ler o texto, o item 2. O Evangelho, então, é Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37.
Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todas as vossas forças e todo o vosso espírito e o vosso próximo com a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe. Daí Jesus fala da parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho e em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria, cuidando dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei ao meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor da lei responde: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois disse-lhe Jesus: E fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo 23, 25 a 37. Aqui a parábola do bom samaritano, ela fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Mas nessa parábola temos 5 personagens. Temos o homem que foi assaltado, que é um anônimo, que simplesmente surgiu para ser contada a história. O sacerdote, o levita, o samaritano e o homem da hospedaria. O bom samaritano é a figura principal. Quem é o sacerdote? O sacerdote estava indo de Jerusalém a Jericó. Normalmente, os sacerdotes da época faziam os trabalhos no templo em Jerusalém e retornavam para Jericó. Dava 27 quilômetros esse trajeto. E tinha um declive de 1.200 metros. Um terreno muito diferenciado, com cavernas, com rochas. Então, era um terreno muito perigoso para quem passasse por ali. E quem passava, normalmente, os assaltantes conseguiam cumprir o seu assalto e refugiar-se nas cavernas e não eram encontrados. Então, o sacerdote, quem era o sacerdote? Era o ministro da adoração. É ele que servia de intermediário entre Deus e os homens. Quem era o levita? Da tribo de Levi, o levita era aquele que auxiliava o sacerdote. E o samaritano? O samaritano da tribo da Samária, ele é descendente de Israel e é descrito por Jesus como aquele que fez o que tinha de ser feito, que na verdade cumpriu a lei de Deus, né? O povo samaritano e os judeus não se simpatizavam. E esse desentendimento vinha desde o Antigo Testamento. E uma das razões era que os samaritanos eram considerados mestiços, que haviam de ser ligado a judeus também,
Então, nasceram os samaritanos, os mestiços. E era tão grande esse desafeto entre eles, né, que nas sinagogas judaicas, os judeus pediam que eles eram amaldiçoados e pediam a Deus que os excluísse da vida futura. Então, tal era a rixa entre samaritanos e judeus. E por isso Jesus pegou esse exemplo do samaritano, né? Porque por ele ter toda essa ideia de ser tão rejeitado, no fundo, na verdade, foi quem cumpriu com a lei de Deus. Quando apareceu o sacerdote, quando o sacerdote passou pelo assaltado, ele se teve uma esperança de que ele iria ajudar. Não, ele se afastou, quanto mais longe, melhor. Foi para o outro lado da rua. A mesma coisa aconteceu com o levita. Também se afastou, foi para o outro lado da rua. Mas o samaritano se compadeceu, sentiu compaixão, sentiu misericórdia, lavou as feridas com vinho e azeite e fez um tipo de limpeza e o levou para a estalagem, né? Então, quando ele o leva para a estalagem e pede que o dono da estalagem o cuida. E o que isso tudo quer dizer? Né? Qual o significado dessa parábola? Na verdade, o significado da parábola do bom samaritano significa que diz com clareza a resposta à pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? Isso está em Lucas, no capítulo 10, versículo 29. Quem é meu próximo? E na parábola do bom samaritano, Jesus diz que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independente de quem seja. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa estranha ou até um inimigo. Mas então, sempre, esse será o próximo. E trazendo para nós, o que nós estamos fazendo com o nosso próximo? Que atitude nós estamos tomando com os nossos próximos, com as pessoas que são necessitadas ao nosso redor? É difícil, né? Então, Jesus termina perguntando ao homem da lei: qual, pois, desses três lhe parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Lucas 10, 36. E o estudioso da lei responde, mesmo que ele não quisesse, ele tem que responder, que foi o homem que teve piedade dele, ou seja, o bom samaritano. E Jesus conclui: e depois, e fazei o mesmo. Em Lucas 10, 37. Então, a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como obter a vida eterna. E a parábola do samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor, e seguido do amor ao próximo, isso nos faz ser herdeiros da vida eterna. E aqui no livro do roteiro sistematizado do Evangelho, no item, estou aqui bem distante da onde deveria estar. Então, 87, a pergunta número 13 é a seguinte: que ensinamentos nos trouxe Jesus com essa parábola? E Jesus nos ensina duas lições fundamentais para a salvação do espírito. Primeiro, que a prática da caridade, fora da caridade não há salvação, né? É a suprema manifestação de obediência e amor a Deus. Então, sendo caridosos, nós provamos o quanto amamos a Deus e obedecemos sua lei. Segundo, que o próximo é todo aquele que encontramos ao nosso lado, não importa quem seja, aquele que necessita de amparo e necessita de nós. Então, Jesus não só sugere a caridade, mas, na verdade, ele fala muito de que temos que ser caridosos e temos que ajudar o outro, independente de quem seja. E na número 7,
Que lição de vida Jesus nos oferece? Com a parábola do bom samaritano, eles nos exorta a olhar em volta e a descobrir as feridas aparentes ou secretas dos nossos irmãos. Porque muitas vezes nossos irmãos sofrem, mas calados, nós não sabemos o que está acontecendo. Então é necessário que tenhamos um tanto de misericórdia, de entendimento, de compaixão com o outro e entender o que ele está passando. Ele nos estimula a amenizar-lhes as dores, a consolar-lhes as aflições, enfim, a sermos seus bons samaritanos. Então vai, diz Jesus, e faz o bem. Façamos o mesmo. Façamos um exame de consciência e vejamos quantos feridos deixamos desamparados na estrada da vida por nosso egoísmo e nossa indiferença. Então, esta parábola do bom samaritano nos dá uma grande lição, né? De não olharmos apenas para nós, para aqueles que nós amamos, mas olharmos o todo, porque sempre vai ter alguém que nada tem a ver conosco, que necessita de um amparo. Então, agora, nesse momento, vamos passar à radiação. Vamos enviar energias para cada Centro Espírita Allan Kardec, não esquecendo nunca aqueles que atentaram contra a sua própria vida, os doentes, os famintos, os sem esperança, os que estão em guerra. Enfim, vamos fazer a nossa caridade, enviar toda a nossa energia com amor para ajudar essas pessoas necessitadas, esses espíritos necessitados, né? Depois temos a oração, finalizando, e durante o Evangelho temos o passe para aqueles que desejarem. Uma boa noite. Então, meus irmãos, encaminhando para o encerramento dos trabalhos de hoje, vamos elevar nossos pensamentos a Deus novamente e pedir que nossas orações possam beneficiar a todos aqueles que sofrem nos mais variados locais de sofrimento, nas prisões, nos asilos, nos hospitais, enfim, Senhor. Em especial aqueles que tiraram a própria vida e se encontram no plano espiritual, sofrendo, que eles possam receber uma fagulha da tua luz e em breve possam retornar ao caminho do crescimento e do desenvolvimento. Pedimos ainda, Senhor, que todos os integrantes deste grupo do estudo sejam beneficiados também com as tuas bênçãos, incluindo os seus familiares. Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo e da alma, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar a quem nos deve e nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim damos por encerrados os trabalhos do estudo do Evangelho desta noite.